Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Venilton, esse aqui é o canal Bordado com Matriz. Olha só, hoje eu vou fazer um vídeo aqui para vocês mostrando como trabalhar com textos utilizando o Wilcon, tá? O programa Wilcon versão E2. É apenas um vídeo básico, né? Porque essa parte de texto é bem grande, mas já vai dar para vocês fazerem muita coisa, tá? Vocês vão ver que com o básico a gente já consegue fazer muita coisa, já consegue trabalhar, tá bom? É bom para quem já tem algum conhecimento aí no Wilcon, para quem está começando também, mas também para quem já tem experiência. Vai ver que tem algumas dicas bem legais com algumas ferramentas novas aí e algumas maneiras de trabalhar que são diferentes, tá? Então serve para todo mundo esse vídeo aí. Espero que vocês curtam aí. Vamos lá? Vamos aprender? Para a gente começar então a trabalhar com letras, a gente tem que fazer umas considerações antes, tá? Primeiro é o seguinte, a gente tem que pensar que as letras não podem ser muito pequenas, tá? A letra não fica boa se for muito pequena. Eu costumo considerar um tamanho razoável de 6 milímetros, tá? Até 5 ainda vai, mas como regra eu uso 6 milímetros, tá? O menor tamanho para um texto, tá? E considerando o tamanho da letra minúscula, tá? Não é da letra maiúscula não. Se tem um nome próprio, por exemplo, que a primeira letra é maiúscula, né? Eu considero as letras minúsculas, eu vejo o tamanho da letra minúscula, não menor do que 6 milímetros. Chegando assim, claro, ao limite de 5 milímetros. Menos que isso não fica bom, a linha fica toda embolada, o bordado não fica bom, fica ilegível, tá? E isso ainda dependendo da fonte que está usando, porque tem fontes que elas têm que ser maiores ainda do que 6 milímetros, tá? Então depende muito da fonte, tem que fazer alguns testes aí. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui como é que a gente trabalha com textos no Wilcon, tá? Bom, aqui é o Wilcon, está aberto. A minha configuração é essa, tá? Não sei se a de vocês vai estar assim, as barras de ferramentas, né, nessas posições, porque a gente pode mover essas barras de ferramenta para qualquer lugar, né? O meu está nessa configuração aí, eu que coloquei, eu personalizei. Essas barras a gente pode mover para onde quiser, né? Apenas para uma referência de vocês, as barras de ferramenta do meu computador, vejam só, eu vou clicar aqui nessa área que não tem nada, ó, com o botão direito, e aparece aqui uma listagem das barras de ferramentas que estão abertas no meu computador aqui, ó. Então todas essas que tem um quadradinho amarelo estão abertas. A ferramenta de texto é essa aqui à esquerda embaixo, né? Está escrito letras e valores, tá? Você pode trabalhar o seu texto, começar o seu texto de várias formas. Uma delas é simplesmente dar um clique aqui em cima desse botãozinho de texto e depois clicar na tela e começar a escrever. Assim, tá? Essa é uma forma de fazer. Quando você terminar, você volta lá em cima na ferramenta de selecionar, tá? Lá em cima à esquerda, selecionar. Isso aqui é só um rascunho, tá? Ainda não está pronto o texto. Então, como eu estava explicando, essa é uma das formas de fazer. Existe uma outra, que é a que eu prefiro, que é o seguinte, eu vou apagar esse texto aqui, vou apertar o delete no meu teclado. Agora, na mesma ferramenta, eu vou clicar, só que em vez de usar o botão esquerdo do mouse, eu vou usar o botão direito, tá? Vai abrir lá do lado direito, ó, as propriedades, e já abre com a opção de letras, tá? Então aqui, ó, eu posso escrever também, eu dou um cliquezinho nesse quadradinho e escrevo aqui o que eu quiser, ó. Por exemplo, vou escrever a palavra bordado. Aqui para baixo tem várias configurações em relação ao texto, tá? Eu vou falar de algumas delas para vocês, mas não agora. Digamos que o meu texto seja só isso daqui, é só clicar nesse botãozinho aqui, ó, de produzir o texto, e agora você tem que ir nessa área de trabalho e clicar em algum lugar para o texto aparecer, né? Para o texto ser criado nesse local aí. Eu vou clicar bem no centro. Tá aqui de novo o rascunho do meu texto. Eu posso aumentar ou diminuir ele através desses quadradinhos que estão aqui em volta dele, esses quadradinhos pretos, tá?
Eu vou aumentar o zoom para ficar mais fácil para vocês verem aí, ó. Então esses quadradinhos aqui eu consigo aumentar ou diminuir. A gente deve utilizar sempre esses dos cantos, ó, das quinas, né? São 4, ó. 1, 2, 3 e 4, tá? Esses é o que a gente deve usar para alterar o tamanho, ó. Assim, tá? Esses outros aqui dá para mudar também, porém o texto vai ficar achatado ou esticado, vai perder proporção, tá? Ó, um exemplo aqui para vocês verem, ó. Ó, eu alterei o tamanho, mas achatei o texto, tá? Então não é bom utilizar esses quadradinhos que não são o das quinas, dos cantos, tá? Vou teclar Ctrl Z aqui para voltar. Bom, eu estou fazendo o meu texto, estou ajeitando aqui o tamanho dele, né? Mas ainda está no modo rascunho. Aqui, isso aqui não é o bordado ainda. Para transformar esse rascunho num bordado, no meu teclado eu vou apertar a letra G. Tá aqui o bordado, né? Outra forma de você alterar o tamanho e a posição, né, do texto é aqui embaixo à direita, ó. A gente tem aqui algumas medidas, esses números aqui. Por exemplo, esses dois primeiros aqui, ó, X e Y, é a posição do texto, qualquer objeto, né? Estou falando de texto aqui, mas seria qualquer objeto. É a posição dele na tela. Então eu vou centralizar, vou colocar 0 no X e 0 no Y. Teclo Enter. Agora ele está centralizado na tela. Isso ajuda para quando você for bordar na máquina, tá? O texto vai estar bem no meio do bastidor, tá? Então eu pus 0, 0 aqui. Ainda aqui do lado, ó, a gente tem o tamanho desse texto aí, ó, tá? Então esse meu texto aqui, ele por um acaso está com 92 milímetros por 20 milímetros, né? Digamos que a pessoa me pediu esse texto aqui com sei lá, 7 centímetros. Então eu venho aqui na largura e coloco 70, né? Porque está em milímetros ali. Então eu ponho 70, dou um Enter. O texto diminuiu. Automaticamente a altura também diminuiu, porque é proporcional, tá? Tá marcado aqui proporcional. Então ficou aqui com 15 milímetros, tá? Lembra que eu falei que a altura mínima que eu considero é de 6 milímetros, tá? Então esse 15 milímetros aqui é o tamanho da letra maiúscula, tá? Ele olha a maior letra do texto para medir. Então aqui está 15 milímetros, tá? Outra forma de eu saber o tamanho, se está bom ou não, é olhando esse quadriculado que está aqui na tela do Wilcon, tá? Cada quadradinho desse é 1 centímetro ou 10 milímetros, né? Então eu posso usar esse quadradinho como referência, ou seja, a minha letra minúscula tem que ter mais da metade desse quadradinho, de cada quadradinho desse daqui. É uma forma de medir também, tá? Bom, tá aqui o texto. O básico é isso daí, o texto está pronto aqui, basta salvar agora e enviar para o pendrive e bordar, tá? Então isso aqui é o básico, mas nós vamos complicar um pouquinho agora as coisas, vamos começar a complicar um pouquinho, tá bom? Primeira coisa, o tipo da letra que a gente está usando aqui, tá? A fonte. Vocês estão vendo aqui que eu não mudei fonte, não mudei nada, eu simplesmente peguei o que estava configurado e comecei a usar. E se eu quiser alterar a fonte, não está uma fonte que eu gostei, como é que eu faço? Então a gente vem aqui, ó, no lado direito, com o objeto selecionado, com o texto selecionado, né? Vocês estão vendo que tem esses quadradinhos pretinhos em volta, isso significa que ele está selecionado. Com ele selecionado, eu venho aqui do lado direito, nas propriedades do objeto, ó, e vou ver de novo as propriedades dele aqui, ó, tá? Ou então, uma outra forma de chegar nessa caixinha aqui do lado direito é o seguinte, ó, eu posso clicar no meu objeto aqui com o botão direito do mouse, ó, tá vendo? Eu clico com o botão direito, aparecem essas opções aqui. A primeira delas é a propriedade do objeto. E aí eu clico e vai abrir também essa caixinha aqui. É uma outra forma, tá? Vamos lá. Com o objeto selecionado, aqui embaixo, ó, nessa opção aqui, a gente consegue escolher a fonte, qual tipo de letra, né? A fonte é isso, é o tipo de letra do texto. Então vamos mudar aqui, ó. Eu tenho várias fontes aqui no meu computador, ó. Lembrando vocês que a gente deve
evitar as fontes mais finas, tá? Porque o bordado não vai ficar muito bom, tá? A máquina não consegue bordar muito fininho. Então assim a gente consegue trocar a fonte. Vamos lá, deixa eu escolher uma fonte aqui qualquer. Vou escolher essa daqui e já mudou automaticamente aí o meu texto, tá? O tipo da letra dele aí. Uma outra coisa que a gente pode mudar no nosso texto aqui é a distância de uma letra para outra. Ou ainda, às vezes, acontece com algumas fontes que uma letra fica mais longe das outras. Fica um distanciamento um pouquinho maior para uma letra do que para as outras. Então, às vezes, a gente quer mover somente algumas letras do nosso texto. Como é que faz isso? Aqui, ó, em cima, botão na barra de ferramentas aqui à esquerda, né? Remodular objeto, ó, esse aqui, ó. Tô apontando aí. Quando eu clico nesse botão e o meu texto está selecionado, tem que lembrar isso, hein? Não esquece não, o texto tem que estar selecionado. Quando eu clico nesse botão com o texto selecionado, aparecem alguns objetos aqui em volta do meu texto, tá? Aqui a gente consegue ver esses quadradinhos aqui, ó, que estão na cor rosa, vocês estão vendo? Isso daqui é um tipo de uma âncora de cada letra individualmente, tá? Se eu mover esse quadradinho rosa, a letra vai mover também. Então, ó, vou pegar, por exemplo, a letra O e vou mover ela aqui para a esquerda, ó. Aproximei ela do B, tá vendo? E ela afastou um pouquinho do R, tá vendo? Vou voltar aqui, Ctrl Z, voltei. Eu posso mover várias letras de uma vez, é só eu selecionar os quadradinhos rosa de todas elas, ó. Por exemplo, quando está selecionado um quadradinho desse, está em azul, tá vendo? Agora eu seguro no meu teclado o Ctrl, venho aqui, dou um clique no outro, até a última, ó. Pronto, estão todos selecionados. Agora eu posso mover todos de uma vez, é só clicar em cima de qualquer um deles e mover para onde quiser, ó. Por exemplo, para a esquerda. Movi. E aí eu aproximei. Ou então afastar também. A gente pode afastar tudo de uma vez, né? Ó, vou afastar aqui, né? Mas não fez muito sentido porque ficou longe, né? Aproximar aqui. Outra coisa que a gente pode fazer com essas ferramentas que apareceram aqui é o seguinte, ó. Observem aqui esse objetozinho aqui, ó. Vou dar um zoom aí na tela para vocês verem, ó. Aqui embaixo, ó, é um triângulozinho com a linha do lado, né? Esse objeto aqui também, ele vai distanciar as letras, né? Eu vou diminuir o zoom aqui um pouquinho para vocês perceberem. Eu vou clicar nele e arrastar, ó, as letras ficaram mais longe, tá? E o contrário, se eu arrastar para dentro, para a esquerda, elas vão ficar mais perto, tá? Então assim eu consigo também alterar a distância de letras. Aqui a diferença é que eu altero a distância de todas as letras de uma vez, e não apenas uma, tá? Eu vou alterar esse meu texto aqui, ainda aqui nas propriedades, ó. Como é que eu faço para alterar o texto? Eu tenho aqui, ó. Aí nesse quadradinho aqui, ó, eu posso continuar escrevendo, ó. Bordado com matriz. E aí eu clico no botão de atualizar o texto, que o texto vai ser atualizado aqui embaixo. Ó, vou apertar 0 no meu teclado para o Wilcon poder reduzir e caber tudo na tela. Ele não vai reduzir o texto, tá? É só o zoom na tela. O texto continua do mesmo tamanho, tá? É só para eu ver. Então vou apertar o 0 aqui, ó. Pronto. Então eu consigo daquela forma ali alterar o texto. Mas e se eu quisesse digitar esse texto em 3 linhas, porque agora está em uma linha só. E se eu quisesse fazer isso daí em 3 linhas, né? Então eu volto lá. Aqui, ó, eu clico onde eu quero separar as linhas, ó, e teclo um Enter. Aqui dou um Enter, ó. Ficaram 3 linhas, né? Então eu posso pegar, atualizar o texto agora, e o meu texto ficou em 3 linhas, tá? Um detalhe, quando acontece isso daqui, a gente tem que, mais uma vez, alterar a posição do texto, tá? Que ele alterou. Observem aqui embaixo à esquerda, ó. Como agora são 3 linhas, a posição não está mais centralizada.
Então eu vou alterar de novo, 0, 0, dou um Enter, agora ela está centralizada de novo. Volto lá para a ferramenta de remodular o objeto e agora eu vou explicar uma outra coisa para vocês aqui, ó. Antes não dava para explicar porque só tinha uma linha. Mas como é que eu faço então para alterar a distância de uma linha para outra? Tá? A gente tem aqui, ó, eu vou dar um zoom aqui. Esse triângulozinho aqui, ó, não é esse quadradinho verde não. Vou até tirar esse verdinho daqui. Ó, esse objeto aqui, ó, que eu estou passando o mouse. Esse daqui serve para eu alterar a distância entre as linhas, tá? Então, ó, como é que funciona? Eu vou clicar nele e vou, por exemplo, subir. Ele vai ficar mais perto, ó. Tá vendo? E se eu descer, vai ficar mais longe uma linha da outra. Então assim eu altero a distância das linhas. Isso aqui é uma das formas de fazer, tá? Existem outras. Aqui nas propriedades do objeto, no lado direito, ó, a gente tem aqui também a largura, a distância das linhas, a distância de uma letra para outra e a distância de uma palavra para outra. Então todas essas configurações aqui que eu estava explicando, elas têm aqui através de números para a gente alterar também, tá? É uma outra forma de alterar. Aqui, ó, esses 4 botõezinhos aqui é o alinhamento do texto, tá? No meu caso aqui ele está centralizado. Então eu poderia alinhar à esquerda, alinhar à direita, ou então deixar justificado que ele tenta colocar do mesmo tamanho. Eu vou alterar o meu texto para uma linha só e vou reduzir, está muito grande esse texto aqui para dar um exemplo para vocês do texto curvado, tá? Então eu venho aqui em cima, apago isso daqui, pronto, deixei só uma palavra de novo, ó, tá? Deixei só uma palavra. Agora eu vou fazer aqui a curvatura para vocês verem, ó. Linha base, ela tá linha livre, né? Vamos colocar aqui a opção, ó, arco no sentido horário, ó. Observem aqui como é que ficou o meu texto, ele ficou curvo, né? Eu posso ainda alterar aqui, ó, utilizando a ferramenta remodular, eu posso alterar aqui. Observem que a letra B ficou mais alta e a última letra, a letra O, ficou mais baixa. Então, através desses quadradinhos aqui, ó, eu consigo alterar isso, ó, e deixar a letra B na mesma altura da letra O. O início ficar na mesma altura que o final, né? Então aqui eu consigo também alterar isso daí. Eu posso ainda, através desse quadradinho amarelo que está aqui no meio, ó, eu consigo alterar o ângulo dessa curva. Ó, um ângulo mais suave, tá vendo? E vou subir agora e vou colocar um ângulo mais fechado, tá? Então assim eu consigo alterar o ângulo da curvatura do texto, tá bom? A gente pode inclusive colocar esse texto curvado para baixo. No caso aqui ele está curvo para cima, né? Para colocar ele para baixo, essa outra opção aqui, ó, no sentido anti-horário. Tá vendo aí como é que ficou? É bem simples, né? Vou alterar aqui a fonte. Não estou gostando dessa fonte. Vou alterar aqui. Vou colocar uma fonte mais grossa. Assim, ó. Fica mais fácil para vocês verem aí na tela também, né? Bom. Voltar aqui com a ferramenta seleção. E vocês viram aí que a gente já complicou um pouquinho em relação ao texto aí, né? Tem muita coisa em relação a texto. Eu estou falando para vocês aqui o básico para vocês poderem aprender, tá? Uma coisa que eu preciso falar para vocês em relação ao texto é como instalar no seu computador uma fonte nova, uma fonte que você não tem. Às vezes você vai fazer um bordado, seu cliente pediu uma fonte que você não tem, você tem que procurar essa fonte. Como é que a gente faz isso? Vamos ver então como é que faz para instalar a fonte? Olha só, a primeira coisa você tem que ir no Google para pesquisar, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, abrir aqui o Chrome, né, que é o navegador que eu uso, não sei qual que vocês usam, eu uso o Chrome. E na barra aqui de pesquisa, eu vou escrever aqui a palavra fontes e vou dar um Enter. O Google vai pesquisar para mim os sites que fornecem fontes. Então aqui, ó, tem vários, vocês estão vendo aqui, ó, da fonte, net fontes, top fontes e por aí vai, tem vários. Vou escolher esse primeiro aqui, ó, tá? Eu costumo usar bastante ele
para procurar fontes. Então eu vou clicar aqui e vai abrir aqui o site de fontes. Você pode, se você já sabe o nome da fonte, é só pesquisar aqui do lado direito o nome da fonte, tá? Só que é difícil de achar assim pelo nome. Normalmente a pessoa que pede uma fonte, ela não sabe o nome da fonte, ela manda uma foto com a fonte, né? Então é meio complicado para achar. Então você teria que ir pesquisando aqui pelos tipos da fonte aqui, ó. Cada quadradinho vermelho desse é uma família de fontes. Então você poderia pesquisar por aqui, ó. Por exemplo, vou pegar qualquer uma aqui, ó, enrolada. Ó, então tenho várias fontes aqui, ó. Vamos supor que eu escolhi essa fonte aqui, ó. Eu não vou demorar muito nesse ponto porque é a fonte que você escolher, tem que sair procurando aí, tá? Digamos que você encontrou agora a fonte. Aí você vem aqui na direita, nesse botãozinho, ó, baixar, clica e você vai salvar essa fonte no seu computador. Não quer dizer que ela já vai funcionar e vai aparecer não, tá? Então eu vou pegar aqui, vou salvar numa pasta. Sempre lembra de memorizar qual é a pasta que você está salvando, porque você vai precisar. Vou salvar ele aqui, ele está vindo um arquivo compactado, ó, zip, tá? Um arquivo que é compactado, são vários arquivos juntos em um só. Eu vou salvar aqui nessa pasta. Ela salva muito rapidamente, porque fonte é muito pequena, tá? Quando ele terminar aqui embaixo, ó, observe, terminou, concluiu. Eu vou clicar nessa setinha para cima aqui e vou escolher mostrar na pasta. Eu quero agora ver o arquivo que eu baixei. Tá aqui. Ele tá bem aqui, ó. Já vem selecionado, né? Ó. Eu vou pegar agora esse arquivo aqui e vou descompactar, tá? Eu vou já aproveitar e ensinar para vocês como é que faz para descompactar. Lembrando que tem que estar instalado no seu computador o programa de descompactação. Sem ele não adianta nada, tá? No meu caso aqui está instalado o WinZip. Tá? É só pesquisar no Google o WinZip e instalar no seu computador, tá bom? Eu não vou falar porque vai ficar muito grande aqui o programa. Mas você tem que ter ele instalado. Eu vou pegar esse arquivo aqui, ó, chama Mary Claire, né? Mary Claire. Eu vou pegar e vou, para facilitar para vocês aí, eu vou colocar ele numa pasta separada, sabe? Para ficar mais fácil para entender o que vai acontecer. Então, eu vou criar uma pasta aqui, vou chamar ela de fonte. Agora eu vou procurar de novo o arquivo aqui, o Mary Claire, aqui, vou arrastar lá para dentro daquela pasta que eu acabei de criar. Que aí ele vai ficar sozinho lá e fica mais fácil para vocês entenderem. Eu vou soltar aqui dentro e agora eu vou entrar dentro dessa pasta aqui. Pronto. Agora vai ficar mais fácil para você entender. Mas isso aqui que eu vou fazer agora poderia ser feito em qualquer lugar, tá? Eu pus numa pasta separada só para facilitar aí para vocês entenderem. Como é que eu descompacto um arquivo? Você vai pegar e clicar em cima do arquivo com o botão direito, olha só, hein? Botão direito do mouse, arrasta um pouquinho e solta. Vai aparecer aqui, ó, a opção extrair aqui, tá? Ele vai tirar todo o conteúdo que está ali dentro daquele arquivo compactado e colocar aqui nessa pasta. Então, repetindo, botão direito em cima e arrasta um pouquinho. E aí aparece essa opção quando eu soltar o botão do mouse, tá? O botão direito. Clico aqui, ele vai descompactar e vai colocar todos os arquivos aqui, ó, tá? Alguns aqui a gente consegue ver que são imagens, ó, não é fonte. O único arquivo aqui que é fonte, na verdade tem dois, ó, esses dois aqui. É pelo final do tipo de letra aqui, do tipo de arquivo que eu sei que é fonte, tá? Como é que eu faço agora para instalar essa fonte no Windows e consequentemente no Wilcon, né? Porque o Wilcon usa as fontes do Windows. Então tem que instalar essa fonte aqui no Windows. Você clica em cima da fonte com o botão direito e escolhe aqui a opção instalar. É isso. Pronto, a fonte já está instalada, tá? Agora, se eu voltar aqui no Wilcon, tá? Um detalhe, a fonte ainda não vai aparecer aqui na relação de fontes. Por quê? Porque o Wilcon já estava aberto quando eu instalei a fonte. Então a fonte não foi carregada, a fonte não existia quando o Wilcon foi aberto. Por isso que ela não vai aparecer. Para ela aparecer, eu tenho que fechar o Wilcon e abrir de novo. Aí ele vai carregar de novo todas as fontes e agora vai estar incluída aquela que eu acabei de instalar, tá? Então é isso, é assim que a gente faz para instalar as fontes aqui no Wilcon, tá? E aí agora é só usar, tá? Alterar aqui o tipo da fonte. Bom, vamos lá. Terminando agora, eu quero falar de uma outra coisa para vocês, que é em relação ao contorno das letras, tá? O contorno do texto.
Eu vou alterar esse texto aqui, voltar, eu vou tirar essa curvatura dele, ó. Vou escolher lá de novo a primeira opção. Pronto, voltei a ele aqui ao normal. Eu consigo colocar um contorno em volta desse texto aqui, tá? Eu vou fazer aqui rapidamente para vocês verem como é que faz, ó. Com o texto selecionado, tá vendo que tem esses quadradinhos em volta, ele está selecionado, né? Se não tiver o de vocês, é só pegar aqui à esquerda a ferramenta de selecionar e dar um clique em cima. Pronto, está selecionado. Agora, aqui, ó, no meu caso, eu coloquei aqui nessa posição a ferramenta inserir objeto deslocado, tá vendo? Eu vou clicar nessa ferramenta e vou agora escolher aqui, ó, ponto corrido. Eu quero fazer um contorno na minha letra com um ponto corrido. Se eu deixar aqui o número 0, esse contorno vai ficar exatamente em cima do limite da letra, tá? Em cima da letra ainda. Eu quero que esse contorno fique para fora da letra. Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, 2 milímetros para fora, 2 milímetros. Então eu vou colocar o número 2 aqui e vou dar OK. Olha só como é que ficou, tá? Assim eu coloquei o contorno, ó. Vou mudar a cor dele aqui, vou colocar vermelho, só para vocês verem, ó. Essa fonte aqui, ele agiu dessa forma, ele colocou o contorno em volta da letra, da palavra. Em algumas fontes não é bem assim, o contorno fica em volta de cada letra e não da palavra, fica diferente. Então isso muda conforme a letra que você está usando, tá? Bom, e colocando então esses contornos aqui nas fontes, né, vocês conseguem já fazer o chaveiro, tá? Aqueles chaveiros que a gente faz com o nome da pessoa, tá? Então dá para fazer utilizando essa ferramenta aqui de colocar contorno, né? Rapidamente falando então sobre essa opção de chaveiro, o que a gente precisa saber para fazer um chaveiro, né? Primeiro você tem que ter algumas costuras especiais aqui, né? Por exemplo, a primeira costura vai ter que ser aquela que vai só marcar na entretela o local onde vai ser colocado o feltro, né? O feltro ou então couro, algum material que você vai fazer o chaveiro, né? Então a primeira costura vai marcar a posição, a pessoa coloca o material por cima, o feltro, por exemplo, coloca o feltro. Aí vem uma segunda costura que vai fixar aquele feltro em cima da entretela. Em seguida, a pessoa vai retirar o bastidor e vai recortar o excesso de feltro ou de couro, qualquer coisa, né? Recorta o excesso e aí vem uma terceira costura que é um contorno em ponto cheio em volta do chaveiro, em volta daquele aplique de tecido, né? Para ele não desfiar, para ele não soltar, etc. Então, e aí em seguida vem o bordado normal que a gente está acostumado, que no caso seria o nome da pessoa, tá? Então tem que ter essas três costuras aí: a marcação, a fixação e o contorno de acabamento. Tem que ter essas três coisas aí. Então tem que fazer as três aqui. Vou fazer rapidamente para vocês verem como é que eu faria, ó. Então é do mesmo jeito dessa daqui, ó. Eu já tenho uma costura aqui. Olhando aqui o lado direito, ó, eu vou ter que colocar ela para cima porque ela tem que vir primeiro, né? Esse contornozinho tem que vir primeiro. Vamos supor então que essa daqui é a costura só para indicar para a pessoa onde ela vai colocar o material, tá? Eu vou fazer as outras agora. Antes de fazer, eu vou alterar isso daqui porque está muito próximo à borda do texto. Eu vou ter que afastar um pouquinho. Então eu vou apagar esse contorno aqui e vou fazer outro do mesmo jeito que eu fiz o primeiro agora. Só que em vez de 2 milímetros eu vou colocar 4 milímetros de distância. Vocês vão ver que vai ficar mais longe, ó. Tá vendo? Ficou mais longe um pouquinho aí, ó. E vou alterar a cor dele aqui, porque eu alterando a cor do contorno, ficando diferente do bordado, a máquina para, né? Então é por isso que eu altero a cor, para a máquina parar. Não significa que eu vou bordar naquela cor o contorno, tá? O texto não, aí você põe na cor que você quiser, mas o contorno, a gente tem que mudar a cor para a máquina parar, tá? Então eu vou colocar aqui amarelo. Pronto. E vou ter que arrastar aqui à direita para cima, pronto. Então digamos que essa daqui seja a primeira costura de marcação da posição. Vou duplicar, Ctrl D,
Tá aqui, observem à direita, ó, dupliquei, vou arrastar ela para cima, porque sempre que a gente duplica, o Wilcon coloca embaixo, eu vou ter que colocar para cima aqui, ó. Essa agora vai ser a costura de fixação. Se eu deixar na mesma cor, a máquina não para, então eu vou mudar a cor aqui, vou colocar preto. Então agora eu tenho o amarelo, o preto, e agora falta a última, que é o contorno de acabamento em volta de tudo. Como é que eu faço isso? Eu tenho algumas maneiras de se fazer isso. Uma delas é o seguinte, eu seleciono de novo aqui o texto, a palavra, né? Vou de novo na ferramenta aqui do objeto deslocado, deixo a mesma medida, isso é importante, tem que deixar a mesma medida, tá? Para ficar as 3 costuras na mesma posição. Agora, em vez de usar o ponto corrido, eu vou utilizar o entrada C, que é aquele contorno em ponto cheio. Entrada C e dou OK. Pronto. Vou arrastar ele aqui para cima também. E agora eu fiz os 3 passos aí para fazer o chaveiro, ó, tá? Eu vou alterar a cor desse último aqui, só para não ficar da mesma cor da letra aqui. Vou colocar em verde, mas na hora de bordar você pode pôr a linha que você quiser. Mudei a cor só para parar, a máquina parar, tá? Então é assim que eu faço um chaveiro. Um detalhezinho que às vezes a gente faz também é colocar uma bolinha para fazer o furo e colocar a argolinha do chaveiro, tá? Mas para o vídeo aqui não ficar muito longo, eu vou deixar só nisso daqui, tá? Outra hora eu faço um outro vídeo só com relação a esse chaveiro aí, tá bom? Bom, o básico então de texto é isso. Já dá para você fazer aí o seu texto e poder fazer uma montagem em alguma matriz, tá? É o básico, né? Mas isso aí é o que a gente precisa saber para trabalhar com texto. Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Assistiu até agora porque gostou. Então não esquece de curtir o vídeo, clicando no botãozinho de curtir que está aqui embaixo, tá? E lembrando vocês também, gente, que no Facebook nós temos um grupo onde são feitas as doações de matrizes lá, tá? O nome do grupo é Bordado com Matriz, esse nome que está aparecendo aqui, tá? O nome do grupo é Bordado com Matriz. É só pesquisar lá no Facebook por Bordado com Matriz, tem vários grupos, mas com esse nome só tem um, tá? É lá que a gente faz a doação das matrizes lá. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um abraço.